A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Oiabula. Hoje nós trouxemos aqui o Dr. Marcos Lacerda, um renomado cientista aqui do Amazonas. Eu acho que muita gente conhece ele, né, de muita audiência, de muita história científica aqui no nosso Amazonas. E hoje nós vamos falar especialmente de dengue. Há muitos casos no nosso Amazonas, mas eu quero que o Dr. Marcos Lacerda se apresente agora. Seja bem-vindo. Obrigado, Denilson. É um prazer. Acho que é a primeira vez, né, que eu estou aqui no portal e agradeço o convite. Vocês têm um público muito diverso. É verdade. E as questões de saúde têm que ser tratadas com essa mesma diversidade, né? Ou seja, a educação em saúde é uma das coisas que a gente tem uma certa prioridade na nossa área de doenças infecciosas, porque o tratamento sempre não é a melhor alternativa, né? Existe muita prevenção na área de doenças infecciosas e aí não adianta que nada seja obrigado, a população tem que ser educada. Então esse tipo de conversa aqui é fundamental. Quem está ouvindo às vezes ouve uma coisa, divulga, espalha, né? Isso aí, compartilha. As pessoas gostam de espalhar, na verdade, notícia ruim ou notícia falsa, né? Infelizmente. Então lamento, mas a nossa notícia hoje aqui vai ser notícia verdadeira. É notícia boa, né? Mas a gente espera que ela também caia na rede e viralize. Eu tô sentindo um cheiro, sabe de quê? De olíbano. É o Paulo, tá com cheirinho de olíbano. Então, gente, olha, o que a gente ouve falar e o que os dados nos revelam é que, assim, tem muita dengue. Tiveram mais de 5 mil casos catalogados e algumas mortes. Então, assim, qual é a gravidade que o senhor vê nisso, dessa doença infecciosa, né? Porque nós temos hoje a dengue, a zika, a chikungunya, mas, em especial, na dengue. Então, agora com o fim da emergência da Covid, né, as pessoas estão voltando às suas vidas normais e as doenças estão voltando também à sua normalidade. Que nunca deixaram de existir, sempre estiveram lá. Então a gente esqueceu um pouco de velhas doenças, né? A primeira vez aqui no Amazonas que o vírus do dengue entrou foi em 1998, a entrada do dengue do tipo 1. Então a gente teve uma epidemia em Manaus e depois no ano de 2001 a gente teve a entrada do dengue do tipo 2. E com a entrada do segundo vírus, as pessoas que tinham tido exposição anterior passaram a desenvolver dengue grave, né? Então é muito difícil que alguém faça dengue grave na primeira vez que tem dengue. Então habitualmente você tem dengue grave quando você tem múltiplas infecções. E nós temos 4 tipos do vírus do dengue. Então uma pessoa pode ter, em teoria, dengue 4 vezes na vida. Porque quando eu pego o dengue tipo 1, eu tenho imunidade para o resto da vida. Quando eu pego o dengue tipo 2, eu também não pego o dengue 2 para o resto da vida. Mas existem 4 tipos que circulam. O menos frequente é o dengue do tipo 4. Mas o dengue 1, 2 e o 3, eles circulam com mais facilidade aqui no Brasil. Então de lá para cá, a gente nunca parou de ter circulação de dengue, né? A última grande epidemia que nós tivemos aqui na cidade foi em 2011. Era o mês de janeiro e o Hospital Tropical ficou com os leitos praticamente todos ocupados com pacientes com dengue, né? De 2011 para cá, a gente não teve assim um aumento expressivo, mas todos os anos a gente tem confirmação de casos de dengue. Então, não é uma doença que desapareceu, ela sempre aconteceu aqui entre nós. E agora a gente tem visto esse aumento de casos que pode ser por perda de imunidade, quer dizer, as pessoas têm muito tempo que não têm dengue e agora estão tendo a infecção de novo, né? Ou porque durante a pandemia a gente não teve realmente alguns cuidados importantes, né? Que são os cuidados que estão aparecendo aqui na nossa tela em relação a esse vetor, esse mosquito,
chama Aedes aegypti, acho que todo mundo conhece ele, né? Ele tem essa raja branca na barriga e na pata. Eu não posso ver um mosquito desse que eu tenho, eu fico assustada. E ele praticamente hoje está no Brasil inteiro, e esse é um mosquito que gosta de ficar em água parada, né? Então, por exemplo, se tiver água suja, ele não se cria ali, mas a água parada e limpa, ele se cria. Então, isso tem a ver um pouco com a casa das pessoas, com a higiene das pessoas, né? Com a organização dos bairros. Então, desde que o dengue entrou no Brasil, a gente tem feito várias campanhas ensinando a população a tomar conta da sua casa, ou seja, não deixar vaso de planta, não deixar pneu, brinquedo, entulho, porque quando chove, essa água parada vai virar um reservatório do mosquito. E esse reservatório, ele fica, na verdade, de um ano para outro. Mesmo quando chove menos aqui em Manaus, os ovos do mosquito ficam ali, naquele lugar, e quando volta a chover, aqueles ovos eclodem e viram novos mosquitos. Entendeu? Então é uma coisa cíclica. Então, a única forma que a gente tem hoje de prevenção eficiente é o controle do vetor. Mas o problema é o seguinte, digamos que aqui eu controlo na minha casa, tiro toda a água parada que eu tenho no quintal, mas o vizinho tem. E esse mosquito ele voa, né? Ele fica ali no bairro voando. Então não é uma ação individual, a gente tem que estar de olho no vizinho, a gente tem que orientar. Teria que ser uma ação comunitária. Uma ação comunitária. Então assim, a prefeitura, a Fundação de Vigilância e Saúde, elas fazem um trabalho de orientação importante, né? Visitam casas, tentam orientar a população, mas ainda é o hábito nosso acumular tralha no quintal. Lixo. A gente põe muito lixo, muita coisa, e tudo isso vai virando depósitos para o mosquito, e ali é onde ele realmente acaba se procriando, e é um mosquito que tem hábito diurno, né? Então ele costuma picar durante o dia, ele não pica à noite. O mosquito que pica durante a noite é o mosquito da malária. Então quem mora em região de malária, a transmissão acontece durante a noite. Mas o dengue não, é durante o dia. Então as pessoas podem tanto se infectar em casa quanto no trabalho ou na escola, né? Porque é durante o dia que elas estão ali. E é uma doença, como eu disse, que nem sempre é grave. Ela começa quase sempre como uma doença febril, ou seja, a pessoa tem febre, e é uma febre que não é muito característica, né? Outras doenças também dão febre. Você mencionou agora há pouco, né? Chikungunya da febre, Zika da febre, malária da febre, Covid da febre. Então, às vezes, o quadro inicial não dá para distinguir muito. E quais seriam os sintomas além da febre, da dengue? Então, a febre, como eu falei, é a principal coisa. A maior parte das pessoas só tem uma febre que você não sabe o que é. Por isso que muita gente fica sem diagnóstico, né? Esses números que você está falando de casos de dengue são casos em que foi feito o diagnóstico. O diagnóstico. Tem muito mais casos. Deve ter muito mais, né? Muito mais, que a gente não conhece. Então esse número que você mencionou de 5 mil é um número de pessoas que conseguiram chegar no sistema de saúde e fazer o exame de dengue. Por baixo disso aí tem muito mais pessoas que tiveram dengue e não foram diagnosticadas. Principalmente nos interiores. Exatamente. Então, a febre mais característica que faz a gente pensar em dengue, e nem sempre ela acontece, é uma febre com muita dor no corpo, com muita dor nas articulações, as juntas doem muito, né? Muita dor de cabeça e a famosa dor atrás dos olhos. Então, assim, um paciente classicamente que chega pra gente com dengue, ele diz que tem febre alta e muita dor nas juntas, muita dor no corpo e dor atrás dos olhos. Então esse é um paciente que você olha pela descrição dele e você já pensa em dengue. Mas nem sempre a febre é clássica, né? Mas existe uma história da doença que é importante que a população entenda. A primeira semana é a semana de muita febre. Então essa primeira semana que incomoda muito, as pessoas não vão ao trabalho, não vão para a escola. Essa semana, apesar de muito chata para o paciente, não é a semana que acontece a gravidade. A gravidade ela acontece após o 7º dia. É na segunda semana que você tem a chance de desenvolver a forma grave do dengue. E aí as pessoas têm que estar atentas para os sinais de alerta para pensarem quando o dengue
pode se tornar uma doença mais grave. Aí como é que faz essa monitoração aí para se tornar, por exemplo, a pessoa está com uma semana de febre, dor na articulação, aí vai e volta, aí no 7º, 8º dia fica ruim, ela vai para o hospital, faz um exame. Então, se uma pessoa teve na primeira semana febre, suspeitou de dengue, depois do 7º dia ela tem que ficar atenta a alguns sinais de alerta. O principal sinal de alerta é sangramento. Então, se a pessoa tiver qualquer tipo de sangramento, ela deve imediatamente procurar uma unidade de saúde. Esse sangramento pode ser um sangramento pela gengiva, vou escovar o meu dente, vi que está sangrando. As mulheres têm um sangramento que é muito frequente, que é o sangramento vaginal. Da menstruação. Às vezes a mulher está menstruada e quando ela está com dengue, ela vê que o fluxo de sangue aumentou, né? Ou ela não estava na época da menstruação e viu que veio sangue, que sujou a calcinha, falou, mas não está na época de eu menstruar e veio sangue. Então esse tipo de sangramento é um sinal de alarme e essas pessoas precisam procurar o médico, né? Um outro sinal de alarme importante é a dor abdominal, a dor na barriga. Então são pessoas que depois do 7º dia, e não necessariamente tem febre. Olha aí, gente, presta atenção nessa dica. Tá? A fase da febre não costuma ser a fase mais grave, quer dizer, depois que passa a febre, que vem a fase de complicações do dengue. E dor na barriga é um outro grande sinal. Falta de ar, ou seja, dificuldade para respirar, porque isso pode ser líquido na pleura, líquido no pulmão, que pode se acumular. Então, essas são as condições principais que devem fazer uma pessoa ter a suspeita do dengue grave. O dengue grave, ele felizmente não é comum, ou seja, não é uma coisa que acontece em todo mundo. Legal. Certo? Então uma pessoa pode ter dengue e passou muito mal a primeira semana, no 7º dia a febre acaba e ele fica bem. Mas um percentual pequeno de pessoas é que podem desenvolver dengue grave. E aí existem uns grupos que a gente sabe que faz mais gravidade. É o grupo de crianças, é o grupo de gestantes e é o grupo de idosos. Os hemofílicos também, né? Os hemofílicos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, são pacientes que têm uma maior probabilidade de fazer o dengue grave. Mas, de novo, sempre após os 7 dias, nunca na primeira semana de doença. Gente, olha, essa dica é super importante. Eu mesma não sabia que tinha 4 tipos de dengue. Eu já peguei uma só e já faz muito tempo. Mas assim, eu fiquei prostrada, assim, acho que uns 2 dias. Fiquei muito ruim mesmo. Eu fiquei com medo, porque eu não tomo analgésico, né? E, doutor, me diz aí. A gente sabe que baixa a plaqueta, né? Geralmente os pacientes de dengue têm uma plaquetopenia. Então, como é o tratamento desses pacientes? Então vamos lá, você falou em plaquetopenia, você falou em exames de laboratório, Isso. Né? Então, um simples hemograma, quando é feito numa pessoa com febre, ele pode lembrar ao médico do diagnóstico de dengue, porque, como eu te falei, nem sempre os sintomas são tão evidentes assim, e você pode ter febre por outro motivo. Por exemplo, se a pessoa no último mês esteve numa área de malária, ela tem que fazer o exame de malária, né? Exatamente. Hoje o que acontece muitas vezes é que a mesma área de malária é a área que tem dengue também. Essa região da periferia da cidade, ela tem tanto malária quanto dengue. Então, quando a pessoa tem febre, nem sempre é fácil fazer a diferenciação. Tipo esses ramais que tem muito mato. Isso, e já começou a ter dengue. Antigamente o dengue ficava na área mais central, mas o dengue também está expandindo para essas invasões. E nessas invasões tem malária. Então tem que tomar cuidado, porque se tem malária na sua comunidade, tem que ir numa unidade, num posto ou numa UBS para fazer o diagnóstico de malária. Aliás, ontem foi o Dia Internacional da Luta contra a Malária. Exatamente, ontem. Né? Eu até achei que você ia me chamar aqui para falar de malária por causa de ontem. Mas hoje nós vamos falar de dengue. A produção pediu para falar de dengue por causa do número dos casos. Claro, porque dengue está aumentando. Agora é importante lembrar que o paciente não sabe o que tem. Ele tem febre e febre se confunde com malária, com dengue. É muito parecido, é muito difícil fazer essa separação. E quando essa pessoa na primeira semana vai até o médico, é atendida e o médico pede um hemograma, um exame de sangue muito simples,
ele vai encontrar ali algumas alterações que podem sugerir dengue. Não é que confirma dengue. O que confirma dengue é um teste específico para dengue. Mas o hemograma vai mostrar queda de plaquetas, que é uma das razões pelas quais o paciente pode ter sangramento. Ele pode ter queda de leucócitos também, ele tem uma queda de células brancas, né? Você que trabalha com paciente com câncer, né? Vê muitos pacientes com câncer com leucócito muito baixo. O dengue pode também fazer os leucócitos ficarem muito baixos. E não tem anemia, é ao contrário. As pessoas têm um aumento do hematócrito. Então, o médico que pega esse exame de sangue, ele olha e fala, olha, isso aqui realmente pode ser dengue. E aí, algumas unidades têm acesso ao diagnóstico para dengue, outras unidades não têm. Então, ele vai ser referenciado para um local onde se faz a coleta do sangue para fazer o exame de dengue. Existe um teste rápido para dengue, que alguns hospitais privados têm à disposição, alguns hospitais públicos também têm, não são todos eles. Esse é um teste que você faz na hora com sangue do dedo, mas nem todos têm. A grande maioria vai ter que coletar o sangue e vai fazer um exame que vai demorar alguns dias para chegar. O que a população fica aflita é da demora para chegar o resultado. Todo mundo, né? Porque aí o pessoal pensa, eu vou morrer, vou ficar sangrando, não vai parar. Então isso. É preciso orientar o seguinte, o teste que confirma dengue ele é importante para notificar o caso, para confirmar que aquele caso era um caso de dengue. Mas para a tomada de conduta, e aí eu estou voltando na sua pergunta sobre tratamento, não muda muito. Ou seja, eu vou conduzir o paciente, vou tratar o paciente com a suspeita de dengue, mas não existe um tratamento específico, não existe um antiviral hoje que eu possa usar para dengue. O que existe são medicações sintomáticas. Então o paciente vai usar dipirona, o paciente vai usar paracetamol, não se aconselha que ele use nada que tenha AS, né? Aspirina, ácido acetilsalicílico, não se recomenda porque isso pode facilitar o sangramento do paciente. Mas todas as outras medicações como ibuprofeno, paracetamol, dipirona devem ser usadas. E é uma febre difícil de controlar. Olha aí, farmas. E é uma febre difícil de controlar. Muitas vezes a pessoa precisa usar com grande frequência ao longo do dia, que é uma febre alta e que não cede com facilidade. Então, grande parte dos pacientes eu tenho que passar, por exemplo, dipirona com paracetamol, alternando, porque é uma febre muito alta e que não cede. Mas não há um tratamento específico. Como eu te falei, 99% das pessoas até o 7º dia vão ficar curadas. E algumas delas, esse 1%, pode desenvolver sinais de gravidade. E aí o que fazer quando a pessoa tem um sinal de gravidade? Isso aí, uma hemorragia. Isso. Então se a pessoa tiver uma hemorragia, ou se ela tiver acúmulo de líquidos por dentro do corpo, que é uma coisa frequente na dengue grave, ela precisa estar dentro de um hospital porque ela precisa tomar líquido pela veia. Então, durante toda a primeira semana, o que se recomenda é que os pacientes tomem muito líquido oral. Essa é uma das principais recomendações. Tomar bastante líquido. Porque o que o dengue faz é abrir os vasos de uma pessoa. Então, começa a sair líquido de dentro dos vasos. Então, enquanto o vaso está machucado, digamos assim, pelo dengue, você precisa estar se hidratando corretamente. Se nessa segunda semana não foi suficiente a hidratação pela boca, o paciente precisa estar dentro de um hospital para tomar líquido pela veia. Essa é a única forma de salvar um paciente com dengue. Se ele estiver dentro de um hospital, ele não vai morrer. Mas se ele estiver fora de um hospital, essa é uma possibilidade. Então, às vezes, a pessoa com dengue acaba morrendo em casa. Ela nem sequer chega a ter o diagnóstico de que morreu por dengue. Então essa também é uma outra limitação do número de casos graves de mortes por dengue. Talvez esse número seja maior do que o que está notificado. Olha aí, gente, eu fiquei mais preocupada agora. Olha, está notificado 5 mil, então deve ter uns 7, 8 mil, até mais, que a gente não sabe, né? Porque tem gente que começa com uma dor de cabeça, um mal-estar na articulação, o sangramento, aí
já é sem jeito quando chega no hospital. E a gente sabe que existe esses casos, a gente sabe que às vezes a pessoa, não, é uma gripe, é uma virose, vai e tem medo de hospital, tem medo de agulha, tem aquele receio de descobrir que está com alguma coisa a mais e não vai ao hospital e o negócio se torna mais grave. Agora, para pensar em dengue, é importante você ver sua vizinhança, né? Dificilmente só uma pessoa tem dengue. Por exemplo, às vezes eu atendo pessoas num condomínio e tá um monte. Tá todo mundo com dengue ali. Então é muito difícil que haja uma ou duas pessoas. Em geral, você sabe que pode ser dengue porque a vizinhança está tendo dengue também. Doutor, uma perguntinha. Como diferenciar dengue, chikungunya e zika? Esse é um desafio, porque as três doenças são muito parecidas. Tanto é que existe um teste que é usado pelo governo, que é o chamado teste ZDC. Ele faz o teste de PCR, aquele mesmo teste de PCR que é feito para Covid. Ele é feito no sangue para diferenciar entre os três vírus, porque os sintomas são absolutamente os mesmos. E tem uma outra coisa que eu não comentei, mas quando a pessoa ou com dengue, ou com zika, ou com chikungunya, depois de uns 2, 3, 4 dias de febre, apresentam lesões pelo corpo, manchas pelo corpo, em geral coçando, são manchas vermelhas, lesões vermelhas, geralmente pegam o corpo inteiro e coçam. No dengue, então, coça muito. Então, isso praticamente fecha o diagnóstico de dengue, né? Essa lesão que está aparecendo aí, o paciente se coça muito, coça de manhã, coça à noite, fica ali uns 2, 3 dias com muita coceira. Isso é praticamente clássico de dengue. Chikungunya e zika também tem uma lesão de pele semelhante, mas não coça tanto quanto a de dengue. Então, às vezes eu tenho paciente que o sintoma que mais incomoda não é nem a febre, são as lesões que estão coçando. É a coceira. É a coceira. Então, essa é uma lesão que a população deve ficar atenta também, porque isso também faz suspeitar de dengue. Tem muita gente que chega no consultório coçando e acha que foi um remédio que tomou, alguma coisa que está fazendo alergia. E aí a gente vai ver na história, ele estava com febre e apareceu essas lesões. Essas lesões não quer dizer que é dengue grave, né? Aquilo só é uma marca da infecção pelo vírus do dengue. Aquilo pode ou não evoluir para a forma de dengue grave. Olha, gente, esses dados são super importantes. Eu mesma, eu não saberia dizer o que é dengue, o que é zika, o que é chikungunya, só assim olhando um paciente, né? Eu acho importante essas diferenças. Eu, quando eu tive dengue, não tinha nem outro sinal de dengue e chikungunya. Eu tive eu sou alérgica, né? Eu digo, é alergia, mas eu tinha febre, dor na articulação e dor nos olhos. Eu identifiquei que foi dengue mesmo. Então tá aí um desafio lançado. Eu queria que o senhor deixasse um recado pro pessoal, né? A gente ainda tá no inverno, ainda tá muito propensa a essas doenças, mas deixa um recado aí pro pessoal. É importante o seguinte, essas doenças, felizmente, você está falando em chikungunya, zika e dengue, mas elas não estão circulando ao mesmo tempo hoje em Manaus. Por exemplo, Manaus nunca teve uma grande epidemia de chikungunya, felizmente. A gente tem casos importados e praticamente não houve registro de caso de chikungunya ainda aqui no nosso estado, o que é uma coisa positiva. Apesar de ser o mesmo mosquito que transmite, nós não tivemos aumento de casos de chikungunya. Há alguns anos tivemos muito caso de zika, mas hoje a circulação de zika ela é muito limitada, são pouquíssimos casos de zika. Então, hoje, o que tem aparecido com febre e lesão de pele, de fato, é dengue. E como você bem mencionou, a gente considera essas doenças como sazonais. O que é uma doença sazonal? Ela não acontece o ano inteiro igual, né? Ela está acontecendo agora porque eu tenho o rio cheio, eu tenho acúmulo de água, ainda chove muito. Quem mora em Manaus sabe que abril e maio são os meses que mais chovem, portanto a chance de acumular água no seu quintal é máxima agora no mês de abril e maio. Daí depois que começa a chover menos, quando a gente entra no que a gente chama de verão amazônico, o número de casos também diminui, né?
Mas, obviamente, que o trabalho de combate ao mosquito ele tem que ser feito o ano inteiro. O que as pessoas costumam fazer é só fazer o trabalho de controlar o lixo e a água parada neste momento em que o dengue está aumentando. Isso precisa ser um trabalho do ano inteiro. É um trabalho de higiene, de cuidado com a casa e com os quintais que tem que acontecer o ano inteiro. Porque, como eu disse, esse mosquito ele resiste de um ano para outro. Ele mesmo ali numa área seca, num pneu velho, os ovos ficam parados. Então, eu acho que a mensagem para a população é: dengue, na maior parte das vezes, não é uma doença grave, é uma doença debilitante, porque dá muita dor, incomoda, tira as pessoas do trabalho, tira as pessoas da escola. E justamente por tirar as pessoas do trabalho é que os empregadores precisam cuidar também do seu ambiente de trabalho. Tem muita gente que se infecta com dengue dentro do ambiente de trabalho e o empregador precisa ter esse cuidado também naquele ambiente. Qual é a mensagem-chave? Quando passa a febre, se aparece após terminada a febre, sangramento, dor abdominal, a pessoa fica mais abatida e não está comendo, essa pessoa precisa procurar uma unidade de saúde. Se as pessoas todas que têm dengue na primeira semana não têm acesso ao sistema de saúde, isso não é tanto um problema. O problema é quando elas não têm acesso depois de 7 dias, quando começam a ter os sinais de alarme. Essas são as pessoas que acabam falecendo porque não chegaram no hospital em tempo. Das complicações. Doutor, muito obrigada pela sua presença. E eu quero que o senhor diga aí, fale pra gente onde o público, o pessoal pode te encontrar, o endereço da tua clínica, na tua rede social. Então, eu faço pesquisa a maior parte do tempo, mas a gente tem uma clínica também uma equipe, de né? infectologia, com 6 infectologistas que atendem na clínica de infectologia de Manaus. A gente atende vários dias da semana. Quem está seguindo a gente no Instagram é o @cleanmanaus. A gente tem várias informações de qualidade, tem o contato da clínica e muitas vezes fazemos atendimento domiciliar e de emergência também. Já fazíamos isso antes da pandemia. Durante a pandemia atendemos muitas pessoas em casa e a gente continua fazendo isso para conveniência. Às vezes uma pessoa mais idosa que não consegue se deslocar. Legal. A gente tem feito esse atendimento domiciliar também. Então entra no Instagram da gente, passa a acompanhar. A gente fez um trabalho importante durante a pandemia de informação à população e cada doença dessa que passa a ser de relevância para a sociedade amazonense, a gente também tem colocado as informações lá. Então, o pessoal pode seguir a gente e, se precisar, entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em atender cada um. Muito obrigada, viu? Por todas essas informações valiosas para a nossa saúde, para a saúde do nosso povo. Muita gente, às vezes, fica com medo de procurar assistência e acaba comprometendo mais a saúde. Então, gente, eu queria que vocês soubessem o seguinte: na nossa casa, pelo menos eu considero a minha casa um pedacinho do céu aqui na terra. Então eu tenho que cuidar. Não só a minha casa, como também o meu trabalho, que às vezes é público ou particular, mas cabe a gente limpar, cuidar, porque é um pedacinho onde a gente transmite energia e também recebe. Então vamos cuidar dessa energia. E eu peço que vocês sigam o Portal do Holanda no site, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Um cheiro maravilhoso ali pro Paulo e pro Liminha. Outro beijo pra Suela e pra Glaucia Alencar, nossa produtora. Gente, eu tô precisando de seguidores. @Ednilson_H_Farma. Gratidão. Obrigada, doutor Marcos Lacerda. Obrigado, bom dia. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.